Salve a todos, aos meus alunos das primeiras séries. Eu começo essa minha fala, oblação, por que não? Em relação àquilo que surgiu da pré-história, aquilo que surgiu da Revolução Urbana, os grandes impérios da antiguidade, que serão chamados de civilizações hidráulicas. Em algum momento, de alguma forma, a água foi absolutamente essencial para o apogeu, para a glória, para o progresso dessas civilizações. Em alguns momentos, a falta da água também propiciou isso. Persas buscaram um caminho para o Mediterrâneo. Os fenícios navegaram pelo Mediterrâneo e, por diários de viagem, chegaram até a América. O que nós vamos, talvez, destacar, Mesopotâmia e Egito. As civilizações hidráulicas, elas vão se concentrar aonde? Numa região chamada de Crescente Fértil. Por que esse nome? Primeiro, porque o território tinha um formato que lembrava a lua crescente. Segundo, fértil não apenas por terras férteis, mas também por cérebros férteis. Pessoas que tiveram que buscar soluções para problemas. E encontraram essas soluções, aproveitando-se da água. Ela é a grande responsável por essa situação. Crescente fértil, civilizações hidráulicas. Aonde elas vão se concentrar? Nas margens do Mediterrâneo, norte da África, Oriente Médio. Quais são os seus exemplos fundamentais? Mesopotâmia, Egito, Fenícia, persas, hebreus. Eles vão formar esse pacote. Em maior ou menor intensidade, mas formam este pacote. Ok? Mesopotâmia sempre vai ser considerada a mais antiga das civilizações. Talvez a que inicialmente se derivou das cidades que foram produzidas na Revolução Urbana. Sumérios, acádios, assírios e babilônicos formaram os grupos civilizatórios mesopotâmicos. Porém, todos existiram, levando a cabo o próprio nome, Mesopótamos, região entre rios. No caso, o rio Tigre e o rio Eufrates. Impérios hidráulicos, água. Regiões alagadiças, regiões pantanosas que tiveram que ser drenadas, tiveram que ser dragadas, teve que se fazer uma adaptação. E essa tecnologia perpetuou-se consequentemente. Em outro momento, o que pode e deve ser destacado, aproximadamente no ano de 1800 a.C., o Código de Hammurabi, que muitos também chamaram a Lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. A cada ação corresponde uma reação. Uma analogia com a terceira lei de Newton. Esse código ele vai ser talvez uma primeira tentativa, uma primeira consideração em relação a vamos organizar, vamos produzir, vamos ter alguma coisa
palpável, leis, que às vezes são justas e às vezes nem tanto. Nunca se esqueçam, uma lei não se obedece, uma lei se respeita. Temos isso sempre em mente. E os mesopotâmicos em algum momento nos deram isso, pois. Essa condição. Um império grandioso, um império expansionista, um império que, com certeza, nos trouxe e nos agregou. Segundo grandioso exemplo, Egito. Heródoto, aquele que é dito primeiro historiador, afirmou isso com todas as letras. O Egito é uma dádiva do rio Nilo, um presente. Mas como é que pode se pensar que um império pode ser presente de um curso d'água? O rio Nilo anualmente tem enchentes nas suas nascentes no interior africano. O volume delas, o volume das chuvas aumenta e, consequentemente, o volume de água do rio também. E o alagamento das margens possibilita o depósito de matéria orgânica que leva a uma fertilização maravilhosa. E esta fertilização garantiu um império que a cada dia arqueólogos, né, se surpreendem encontrando mais alguma coisa e mais alguma coisa e outra e outro cemitério e outra cidade e outra pirâmide e outra maravilha. Inicialmente aldeias às margens do rio Nilo, os númos, que depois evoluem para cidades, e duas cidades, Tebas e Mênfis, surgem como referências. E por uma questão geográfica, Alto e Baixo Império. O alto nas áreas das nascentes. O Baixo Império mais próximo do mar Mediterrâneo. Nível do mar, né? Do alto para o baixo. Senão o rio não tem correnteza. Aproximadamente no ano de 3200 a.C., acontece a unificação através de um líder chamado Menés, e este Menés torna-se o primeiro faraó, o primeiro imperador Deus que esse Egito vai ter. Aliás, essa associação das divindades com os faraós era algo absolutamente direto e consistente. Direto e consistente. O que nós devemos dizer desses egípcios? Boa parte do que nós conhecemos hoje de instrumental, ferramental para construção, para engenharia, foram eles que também nos produziram. O fio de prumo e o nível da água são invenções egípcias. E graças a isso as pirâmides foram construídas e estão em pé até hoje. Os engenheiros egípcios eram absolutamente maravilhosos, né? Absolutamente maravilhosos. A religiosidade egípcia, que é talvez a mais destacável nesse momento, associava divindades animais com a característica humana. Por isso era chamado de zooantropomórfico. Corpos humanos, cabeças de animais sagrados e a fusão dessas duas características. Segundo, os egípcios tinham a crença numa vida nova. Por isso, a conservação dos corpos através da mumificação. Tudo era limpo, os corpos eram eviscerados, conservados. Faraós tinham um processo mais completo. O processo completo durava 70 dias. E assim eles eram conduzidos à eternidade egípcia.
Antes de qualquer coisa, as almas eram julgadas. O tribunal de Osíris fazia isso através do peso, não é, do coração. Num prato da balança o coração, no outro uma pena. Aquele que tivesse uma vida interessante tinha um coração leve, mais leve que uma pena. Essa era a ideia por eles encaminhada. Fenícios, eles foram os grandes navegadores, os grandes exploradores, aqueles que eles tinham territorialmente uma área pequena, mas tinham habilidades navegadoras, então construíram embarcações, desenvolveram comércio, desenvolveram colônias. Mas eles nos deram algo mais ainda consistente. Eles tinham um alfabeto de 22 letras. Mas por que 22? Porque eles não tinham vogais, eles tinham apenas as consoantes. Os gregos vão adicionar as vogais. Os romanos vão tomar o alfabeto fenício, que os gregos já tinham desenvolvido, e vão traduzi-lo para o latim. São 27 letras. Mas existiam dois símbolos que tinham o mesmo significado. Consequentemente, sobram 26. As 26 letras do nosso alfabeto. É uma herança, basicamente, fenícia. Foram eles os responsáveis. Persas e hebreus, eles vão ter a condição hidráulica figurativa. Persas precisavam chegar ao mar Mediterrâneo. Por isso foram expansionistas, por isso invadiram, por isso destruíram, por isso conquistaram. Hebreus, nas suas andanças em busca do que foi chamado de Terra Prometida, tiveram que se deparar com... E Moisés afastou as águas com o seu cajado, através do poder divino. E atravessaram desertos onde a água não era tão presente, mas chegaram na terra que lhes garantiu leite e mel em grande quantidade. Hebreus, ao contrário dos outros povos hidráulicos, sintetizaram a sua crença em um Deus. E este um Deus possibilitava amparo, garantia, consequentemente. Meus caríssimos, leiam atentamente os seus materiais, busquem o que precisarem comigo. Logo, logo nós estaremos trabalhando isso. Tem bastante exercício para vocês se divertirem. Vai dar tudo certo.